Estamos começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje o assunto é resenha de corrida. Vamos falar sobre corrida, atletismo. Para este assunto aqui eu convidei meu amigo Jean Justino, da Just Run Assessoria. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao canal ProsaCast. Isso aí, obrigado, Nilmar, é um prazer estar aqui com você no ProsaCast, né? Isso. E vamos lá, vamos falar de corrida, né? Isso aí, falar sobre corrida, objetivos, né? Isso. E é bacana, é um prazer e parabéns aí pelo podcast aí. Imagina. E também aqui do meu lado a Shelly Cristine. Tudo Isso bem, mesmo. Shelly? Seja bem-vinda aqui ao canal. Obrigada pelo convite, estamos aí. Trouxemos ela para ajudar na resenha, né? É isso aí. Tem alguém para falar um pouquinho, né? Isso. É verdade. Um abraço aí também a todos da assessoria e do professor Jean lá, tá bom? A Nutri Andréia também faz parte lá, né? Isso, Andréia. Gente boa, já esteve aqui no canal também. Exatamente. Um abraço pro pessoal, pros nossos alunos, do pessoal da Just Run. Então, bora treinar, pessoal. Ixi, já começa. Já começa, né? Já começa. É verdade, com ele não tem moleza. Não tem conversa, não tem né? conversa. Jean, como que você aí se introduziu nesse mundo da corrida? Aí, educador físico, né? A gente estava falando em off, já conheço um pouco da sua história. Isso você mesmo. Começou lá com a saudosa Adriane de Souza, atleta de elite, né? Isso mesmo. Pódio da São Silvestre, para quem não conhece, né? Os mais antigos aí sabem quem que é, né? Mas é uma atleta aí de muito respeito, nível Brasil. Como que você começou aí na corrida de rua? Como que você conheceu a Adriana? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, Nilmar, eu gosto sempre de enfatizar, né? Que assim, nessa trajetória, nesse início de carreira no atletismo, né? Eu sempre tive dois mentores, né? E esses dois mentores justamente foi a Adriana de Souza, que você comentou, e o esposo dela, o Cláudio Neia, né? Um abraço para ele também. Isso. Outro grande atleta. Muitas pessoas não sabem, mas o Neia foi um grande atleta aí de corrida de rua. Corria demais mesmo. E aí, assim, eles me influenciaram, né? Eu vim de uma base que foi da base do esporte do futebol, mas sempre gostei de correr, sempre corri nas minhas horas quando eu não estava jogando, estava sempre correndo. Cansei de fazer vários quilômetros naquela Tancredo Neves ali, mas aí era mais como um hobby, como uma qualidade de vida, né? E mantendo ali a performance e o condicionamento pro futebol, né? Sim. E aí depois que eu estudei, me formei, eu acabei conhecendo, né, a Adriana e o Cláudio, e foi onde que a gente iniciou uma parceria, né? E que aí foram os meus dois mentores que me alavancaram aí no mundo da corrida e do atletismo, né? Então, sim. Hoje você então entrou com a Adriana, aí você, quando teve o acontecido com ela, aí você teve a sua empresa, no caso daí, a Just. Isso mesmo. Então, assim, a gente ficou por um tempo juntos, né, os três, aí aconteceu a fatalidade que ela faleceu, né? E depois eu e o Cláudio ficou à frente da assessoria e depois eu somente fiquei por um tempo à frente da assessoria. Foi onde que eu fiz o upgrade para Just Run, né? A gente criou uma nova metodologia, né? Colocamos um novo conceito, então a gente melhorou o que já era bom, vamos dizer assim, né? A gente também tinha um trabalho muito consolidado lá, então o próprio legado, né? A própria história merecia uma estrutura melhor, um conceito melhor, né? Então a gente foi aplicando e vem aplicando isso dia a dia, treino a treino, né? E foi onde que nasceu a Just Run Vive Movimento, né? Então eu costumo dizer que cada pedacinho dessa empresa, né? Dessa logo, dessas cores, desse nome, ele tem uma história por trás. Tem um significado, tem um porquê. Isso, tem um sentimento, sabe? Tem uma estrutura, então nada por acaso, né? A gente criou a Just Run, mas ela teve uma base muito forte lá atrás e que hoje, graças a Deus, ela vem colhendo bons frutos. E o melhor ainda, ela vem proporcionando para as pessoas a melhor qualidade de vida, melhor saúde, um novo conceito de treinamento, né? Sim. Então, a gente sabe, né, Neymar, que assim como você é um atleta mais avançado, praticamente um elite, né? Nossa Senhora, é um amador avançado, pronto. E aí a gente sabe, assim, que, cara, não dá pra gente sair às cegas, né? Não. Não dá pra gente começar com uma pessoa, às vezes, que quer buscar a corrida como um hobby, mas ela precisa de um trabalho que segure ela, sabe por quê? Porque ela tem as atividades dela, ela tem o trabalho dela, então eu não posso colocar essas pessoas fazer atividade nas escuras sem ter um parâmetro, sem ter um processo, né, de treinamento por trás para poder acompanhar elas. E a Just, ela veio para
né, abraçar essas pessoas e falar, não, se você quer realmente aqui você vai ter e você vai conseguir alcançar seus objetivos. Legal. E é isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho de cada coisa aí desse mundo da corrida. Sim. E a Shelly parece que é uma das tuas alunas mais antigas aí, né? Parceira. Como que você descobriu a corrida de rua, Shelly? Como que foi para você? E o que você acha de correr? Eu falo que não tem explicação. Não, quando o bichinho da corrida pega, a gente não para, né? Sim. Não é verdade? Eu, assim, comecei na corrida, assim, eu sou de Curitiba, né? Mas aí eu, com o meu esposo, veio para cá para trabalhar e eu vim junto com ele. E aí eu resolvi assim, eu vou procurar algo para fazer um hobby, alguma coisa, não ficar só na academia, vamos dizer assim. E fui atrás de alguma coisa assim, em relação a fazer alguma coisa na rua. E me chamou a atenção essa coisa de corrida de rua. Falei assim, corrida de rua a gente pode não só correr em qualquer lugar onde a gente estiver. Né, eu conheci o Jean através de uma empresa que ele trabalhava antes, que era o Magro, e foi lá onde também conheci, depois eu saí e acompanhei esse processo todo que o Jean teve em relação à Adriana de Souza. Então, eu tô com ele assim desde lá da Adriana. Então, Sim. eu fui pegando todo o processo que teve até chegar no Just Run hoje em dia. Então, eu comecei, sim, do zero. Comecei caminhando, depois trotando, caminhando, trotando. Aquele processo que a gente tem que passar para quem quiser começar a correr, que eu acho que é muito importante. Sim. Então, hoje em dia, eu estou já com eles há 5 anos e eu posso dizer, sim, que eu estou evoluindo a cada dia mais. Hoje em dia, eu consigo até fazer 21 km, ou até mais, né? Sim. Né, que eu Tem um caos aí, depois a gente vai contar. Depois a gente conta o você. caos. Sim. Aí que eu fiz, mas eu passei por todo esse processo. Então, eu passei por todas as etapas. Então, desde o iniciante e fui evoluindo cada vez mais. E isso é o importante da corrida. Não é só primeiramente pegar um tênis e sair correndo pela rua, mas não. É pegar e sentir, ver como que é e passar por todo esse processo, pegar uma pessoa especializada nisso aí que vai cuidar para você não ter nenhuma lesão, porque a gente tem, né? Porque é Sim. né, vamos dizer assim, que a corrida é uma coisa de impacto, a gente tem que estar se cuidando. Você, né, corre bem mais tempo do que você sabe. E se cuidando já é difícil, pode acontecer, né? Pode acontecer, é bem isso que está, né? Então, tem que trabalhar com a prevenção, né? Mas é igual eu falo pro pessoal, né? Não cortando a Shelly, desculpa. Assim, a gente tem um processo na mão, a gente tem uma metodologia, mas justamente é para isso, para minimizar o máximo possível os erros. E se chegar a acontecer, é que nem aquele negócio, erre, mas erre rápido, né? Se chegar a acontecer, você está respaldado e tem mais segurança para corrigir aquilo. Você não tem a fórmula, né? É verdade. Exatamente. Você não tem o segredo da corrida. Ó, faz assim que você não vai lesionar, faz assim que você não vai machucar. Você vai dar o caminho, os parâmetros. Falando do início, na sua concepção, nos seus treinamentos, qual que é os erros básicos dos iniciantes? Como você falou, às vezes a pessoa não tem um acompanhamento, ela já quer começar fazendo 10 km por dia, né? Que já começou errado. Então vamos seguir, né? 5, 10. Vamos fazer uma preparação muscular. É isso que você passa para os teus alunos quando iniciam? Como é que funciona lá esse primeiro encontro com ele? Olha, Nilmar, o Shelly quer complementar ou não? Não, tá ótimo. Pode complementar. Pode ir, mas vamos. Essa que é a ideia. Vamos trocando a resenha aqui. Nilmar, é o seguinte, cara. O primeiro passo de tudo, na minha percepção como profissional, tá? É a pessoa procurar um médico, né? Sim. Então, esse é o básico, né? Vamos se dizer assim. Mas é procurar um médico e realmente fazer vários check-ups ali para ver se ela está apta ali, parte fisiológica, cardiologista, isso. E aí, quando ela cai para fazer uma atividade física, é extremamente importante ela procurar um profissional que oriente ela. Porque assim, como a gente já tem vários relatos da assessoria, várias pessoas que começou correndo sozinha não conseguiram ou se lesionaram, entendeu? E depois procuraram. Então, assim, o ideal é você estar procurando primeiro. Porque aí esse profissional ele vai te orientar, vai saber, vai te dar um norte, né? Para você estar seguindo a atividade. Muitas, às vezes, começam sozinhas e se frustram. Exatamente. Não dá 1 mês, 2 de corrida, se lesionam. Não, verdade. Isso não é para mim, eu vou parar. Quantas pessoas que não estão em assessorias que já começaram e pararam e não voltaram mais sem esse acompanhamento? Exatamente. E outro detalhe, muitas vão para a internet. Exatamente. Pega uma planilha de Google. Exatamente. Aí, complementando a sua pergunta, do que o pessoal mais erra, né? É a questão da estabilização. Então, a gente vê que quando a pessoa está iniciando,
ela tem pouca estabilização. Ela tem, às vezes, pouca força, mas também tem pouca estabilização articular, entendeu? E quando ela começa sozinha, ela extrapola essa curva. Então, ela faz atividade em excesso e o corpo dela não está preparado, a estabilização, um bom fortalecimento, e acaba lesionando, né? Mas na assessoria, o nosso processo, primeiramente, ele dá ênfase nessas características, tá? Então, assim, uma boa estabilização, um bom fortalecimento, né? Aí depois, quando ele está um pouco mais condicionado, a gente começa a lapidar um pouco mais a mecânica, né? E assim, não é só a mecânica de corrida, é a postural. Então, assim, nesse início, eu procuro trabalhar bastante a postural também. Então, tem vários pontos que a galera vem quando entra na assessoria, e aí tem esses déficits, né? Então, postural, estabilização, força, flexibilidade. E assim, hoje esse negócio da flexibilidade na corrida, ele é um grande dilema, né? O pessoal fala assim, a flexibilidade não ajuda, não atrapalha, mas eu tenho uma seguinte percepção. Eu também sou da área do Pilates, então um pouco dessa área da terapia. Então, assim, na minha percepção, qualquer esporte que você faça, ele depende de uma certa amplitude, né? E se você for uma pessoa muito encurtada e você vai jogar um futebol, às vezes com o tempo você vai ter uma distensão. Isso não pode ser legal. E com a corrida a mesma coisa. Então ninguém precisa ser um ginasta, né, para correr. Ninguém precisa ser hiperflexível. Mas também, se for, atrapalha. E se for muito encurtado, também vai atrapalhar. Talvez no processo de evolução ou quando ele já está no ritmo de performance também vai atrapalhar ele. Então, na minha percepção, eu gosto de trabalhar isso muito lá com o pessoal. Eu não levo muito no extremo com muita flexibilidade, mas também não deixo muito encurtado. Então, eu deixo o que a amplitude, a mecânica da corrida, ela exige e permite da pessoa. Nós, corredores, a história já fala que corredor é encurtado por natureza. Porque não alonga, não faz isso que você está falando. Mobilidade. Exatamente. Eu falo por mim. Quem que alonga 5, 10 minutos antes de correr? É muito raro, né? Já quer sair já, não. Mas é educativo. Educativo. E sabia que a maioria das pessoas que estão assim num nível que nem você, avançado, né? Já estão correndo muito bem, elas acham que não precisa fazer educativo, cara. Então, assim, eu vejo às vezes na pista lá, eu só fico de olho, né? Então, eu gosto de ser muito observador. Então, tudo eu estou observando. Então, aí eu fico observando, falei, pô, cara, esse cara corre muito bem, essa mulher corre muito bem, mas não faz um trabalho de educativo. Às vezes é questão só de ajustar aquela pessoa, Exato, né? E não é só para iniciante educativo, justamente é para o avançado, para todos. O atleta de elite faz. Então você pode usar como um complemento de aquecimento, você pode usar para ganhar mais mobilidade, você pode usar para ganhar mais estabilização, sabe? Para melhorar sua mecânica, lógico. Às vezes você tem uma disfunção que com um determinado educativo você consegue melhorar e consegue baixar um pouquinho seu tempo, sabe? Então são vários fatores que a galera não leva em consideração, cara. E cada um tem a sua dificuldade. Por exemplo, dentro da corrida, Shelly, o que você tem dificuldade? O que você sente dificuldade? É a questão da passada? É a respiração? É essa parte de coordenação? Que cada um tem o seu estilo de corrida, né? Assim, o processo que eu tô com o Jean, né, faz todo esse tempo, a gente estava até começando a amplitude minha em relação à minha passada, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a minha passada de antigamente, quando eu comecei e hoje tá bem melhor do que antigamente. Tá mais aberta, antes era mais curtinha, né, Tia? Hoje em dia tá mais espaçada. Então, assim, é mais trabalho assim de tiro, essas coisas. Para mim, tiro é... Aí, já achei pra mim, tiro, ele me conhece. É pra você e pra todo mundo, viu? Não, mas é o que eu falo, a pista pra mim é aqui, ó, a cabeça, né? A cabeça, na verdade, né? Não é tanto a física, mas aqui é a cabeça. Então, mas assim, eu vejo que a minha melhora assim, na passada, com todo esse processo, assim, amplitude, fazer, né, os educativos, fazer a postura, que eu vejo assim, que é importante mesmo a sua postura, do jeito que a gente corre, não tão cabeça para baixo, né, assim, com o Jean, assim, eu vejo assim, que eu melhorei bastante do que a Shelly começou a correr antigamente e hoje. É na postura de corrida, né? Não de correr de cabeça para baixo, sempre mais, né? O jeito que tem que ficar mais ampliado, coisa assim. Então, vale a pena você passar por esse processo de fazer alongamento, educativo. A gente fala assim, é coisa bobeira, assim, parece uma coisa de bobeira, mas a bobeira
que vai te ajudar para você fazer a evolução ali para frente. E tudo isso que os treinadores passam é para a gente ter o conforto na corrida e ter o alto desempenho. Sim. Não que a passada curta, no meu entendimento, seja errada. Não. Mas você faz isso para melhorar para ela o conforto dela, para ela correr melhor. Se fosse assim, japonês não corria, né? Isso, é isso que eu ia... Passadinha dele. Eu ia pegar o gancho da Shelly, né? E é isso mesmo. A Shelly, ela começou num processo, que ela falou, caminhando, né? E, assim, dentro desses 5 anos, é uma pessoa que realmente a corrida transformou, né? E não só a parte física, mas acredito muito que a parte mental, parte psicológica, parte social também, né? Então, é isso que a gente gosta de pregar também, né? Mas, assim, o que a gente trabalhou na Shelly? Ela veio de um processo e eu, assim, dentro da minha metodologia, eu gosto de trabalhar quando a pessoa está iniciando um pouco mais de volume. Eu gosto de enfatizar e bater e, assim, e lapidar a estrutura, né? Então, eu gosto de fortalecer essa estrutura da pessoa primeiro, para depois começar a colocar um pouquinho mais de intensidade, trabalhos ali de tiro, que nem ela comentou, né? Então, aí, assim, justamente igual você falou, não necessariamente a pessoa ela vai ter uma passada com uma amplitude muito longa ou muito curta. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a gente veio trabalhando com a Shelly, que ela melhorou muito. Ela ganhou um pouquinho mais de amplitude, sim, mas ela não perdeu tempo de contato e aonde está esse contato. Isso faz muita diferença também. Sim. Então, assim, ela tem uma amplitude melhor de passada, saiu de uma cadência, aquela cadência mais pesada, está um pouco mais... Esse tempo de contato, essa resposta está um pouquinho melhor, então deixa ela um pouquinho mais confortável. Sim. Mas aonde que está esse centro de gravidade dela está mais ajustado. Então a gente veio de um processo para chegar nesse momento, ela ter a sensação e a liberdade dessa amplitude ficar com mais harmônica, sabe? Aquela passada mais bonita. E eu ia falar agora. E a gente corre, porque o povo para correr feio é a gente, né? O corredor. Exatamente. Ou é o braço mais para cima, ou é para cá. Agora tá ficando bonita das fotos, né? Principalmente cansado, né? Esse negócio de ficar bonito depois de cansar. Esse negócio de ficar bonito nas fotos, eu nunca vejo um fotógrafo, rapaz. Eu vejo as fotos, todo mundo. Mas aonde que tá esses caras? Eu falo, mas vocês estão mais na frente, vocês estão. É que a gente parece que concentra, que você não vê outra coisa, né? É impressionante isso, né? É que assim, Neymar, a partir do momento que nem vocês já estão no nível, né, correndo num pace ali abaixo de 4, né, que aí demanda, né, demanda de uma concentração, né? Não que você correr num pace de 6, de 7 não seja ruim, não. Mas é assim... Cada um tem o seu propósito dentro da corrida. Cada um tem o seu propósito. E naquele momento ali, eu acredito que você está ali competindo, né? Sim. E aí, você manter o foco, manter a concentração, às vezes esses fatores externos, ele acaba ficando um pouquinho de lado, né? Quando você vê, você passou. Bem de lado. Como é que essa parte psicológica, você se concentra tanto que você não percebe as coisas que estão ao seu redor. Você está naquele foco. Eu preciso buscar aquele objetivo, até porque a gente treina para isso. Então, não é uma brincadeira que a gente está ali. Lógico, estamos para se divertir, sim, aproveitar o momento, mas o foco é o pódio. Sim. É igual eu, assim, eu quando estou correndo, eu às vezes, assim, tem momentos que eu corro mais tranquilo, que eu aproveito, eu curto, às vezes até acompanho os alunos, e tem momento que eu falo, não, essa prova eu vou me dedicar, vou me dar o máximo nela. Então eu quero extrair o máximo do meu potencial nessa prova. Acontece o mesmo fator. Eu já estou concentrado na hora que eu saio de casa. Às vezes eu estou concentrado até no outro dia, entendeu? 2 dias antes. Exatamente. Tem gente que nem dorme, né? Não, eu já durmo. Eu não me preocupo, eu durmo. Não, mas assim, é verdade. Tem gente que tem uma ansiedade que acaba não dormindo, né? Dá dor de barriga, a pessoa não come, fica num nível de estresse violento. Exatamente. Isso atrapalha, né? Com certeza. Então, mas aí com o passar dos anos vem a experiência de segurar isso, exatamente. Né? E assim, um grande dos fatores, que você tocou nesse assunto, a gente está ali realmente para passar essa tranquilidade para os alunos. Então assim, quando o pessoal vai correr, ou a gente monta o grupo, ou alguém vai sair muito individual para fora correr, normalmente essa comunicação já tem que estar alinhada com o aluno, né? Claro. Realmente para você passar essa sensação ou essa tranquilidade para ele. E assim, nem se falou, tem uns que vão lá para competir, tem uns que vão para aproveitar, vão para curtir, mas mesmo assim ainda dá aquelas borboletas, como se diz, na barriga, né? Sim. Friozinho. E aí você tem que passar essa tranquilidade também pro aluno. Por mais que a pessoa fale, não, eu só vou participar, mas eu duvido que às vezes
você tá correndo lá, você não quer perder para aquela senhorinha que tá na tua frente, para aquele senhor. Assim, você fica só de olho. Você fica de olho, né? Quem tá ali, quem não tá. E sobre as histórias de corrida, o legal também é as amizades que a As gente amizades faz. é muito né? Com importante. certeza. E as histórias que a gente escuta, a gente que saiu das drogas, da depressão. Sim, sim. Eu digo assim pro É pessoal, muito Neymar, importante. que assim, cada corrida que você vai, cada história que você conhece, que você ouve, ela tem que ser um combustível a mais para você. Porque quando você para e faz uma reflexão da sua vida, você fala, pô, essa para mim não é nada. E tipo assim, essa pessoa já passou 2 vezes coisas piores do que eu. Sim. E tá aqui, entendeu? É diferente, né, É Shelly? bonito de ver. Então, olha, assim, é verdade. eu, pelo menos, particularmente, pra mim, eu levo isso pra minha vida. Então, toda vez que eu vou correr uma prova, que eu conheço uma pessoa ou ouço alguma história, eu falo, poxa, essa pessoa, eu não passei nada ainda que essa pessoa passou, então isso é um combustível. Isso vai me dar mais gás, entendeu? Na minha vida pessoal, particular, profissional. Sim. Então, é É um gostoso desafio, ter, né? né? Cada dia a gente vê assim que não é só a gente que tem alguma coisa. Eu para mim, Shelly, assim, todas as corridas, é muito importante para mim, Shelly, eu vejo assim que eu comecei a me desafiar, né, Gel? Eu Exatamente. comecei ali de corridinha de 5, aí eu às vezes chegava para você que você acha de fazer uma corridinha de 10, aí teve até onde assim, estou querendo fazer meu primeiro 21. Cheguei pra ele. Aí eu falei, dá, não dá, não dá. Aí ele falou assim, vamos então, esperar. Aí ele falou assim, ele segura a rédea, eu falei assim, não, ainda não está certo ainda, não está na hora, vamos mais um tempo, vamos fazer mais algumas corridas, vamos evoluir um pouquinho mais. Seguir o processo, o ciclo, né? Isso que eu vejo nas pessoas. Às vezes as pessoas não querem seguir o processo. Muitas. Entendeu? Elas querem pular etapas. E essas pulações de etapas, às vezes, é onde que traz a frustração. Onde desiste, não quero mais correr, não consegui, não vou mais, isso aqui. Por quê? Porque pulou o processo. E às vezes é importante a gente passar pelo processo todo para você chegar naquilo. Eu vou fazer um 21, mas eu vou fazer um 21 bem feito. Vou fazer um 21 realizado. Eu vou fazer um 21 assim, do jeito que eu programei junto com o meu treinador, vou fazer tal a tal, e dá certo. Quando você chega na linha, de assim, conseguir. Como o Jean falou, chegar com uma base, com a estrutura, com uma certa experiência. Sim. Hoje tem gente aí que começou ontem, vamos dizer, já tá na maratona. Tá gatinhando na corrida ainda, né? Eu respeito muito a maratona. Eu ainda não fiz uma maratona desde 2009 que eu corro. Eu tenho medo da maratona e tem gente que já se enfia com 2, 3 meses de corrida. Sim, já querem fazer a maratona. Como é que treina? Como é que corre a maratona? Então, não corre, né? Não, chega, mas acabou. Então, na verdade... Nunca mais. Nunca mais? Nilmar, eu acho assim que o grande objetivo da assessoria é realmente dar uma nova percepção para as pessoas em relação a isso, tá? E é igual a gente está conversando aqui, você já bateu, a Shelly também já falou, do processo de você começar. E lá na assessoria eu não deixo, cara. Entendeu? Se tá treinando comigo, eu tenho uma responsabilidade. E a Shelly não deixa eu mentir aqui, que eu falo pro pessoal, é 50-50 a responsabilidade. É 50 minha e 50 da pessoa. Então, assim, por ela estar indo no treino, constância, e por eu prestar o serviço que eu presto. É o seu nome que tá ali. Exatamente. Então, assim, todo mundo que começa, cara, já tive várias pessoas que começou e falou, não, começou, que nem você falou, às vezes começou agora, quer fazer uma meia, quer começar. Você não tá preparado nem pro 5. Vamos trabalhar um 5, vamos bater, vamos melhorar um 5, vamos melhorar um 10. Beleza, tá bem o 10, vamos pro 21, vamos treinar bem o 21, vamos fazer uns 3, 4, 21, a sua hora da maratona vai chegar. Porque quando ele passa por esse processo, 5, 10, 21, para você encarar volume da maratona, cara, tá tudo mais fácil, entendeu? Tá tudo mais encaixado, a pessoa já suporta, já tá com uma mecânica legal, já tá com um tempo de contato legal, sabe? Então, assim, é só você colocar isso na periodização, os volumes, intensidade certa e ir embora, e treinar, entendeu? Sim. Agora, quando, eu gosto de falar, o pessoal começa com 2, 3 meses, praticamente tá gatinhando na corrida, tá começando a correr e já quer ir para uma maratona, aí é certo que parte fisiológica talvez a pessoa aguente, mas é estrutural. Eu gosto de bater que as pessoas não pensam, é estrutural. E a minha panturrilha, meu tornozelo, meu joelho, meu quadril, e se eu já tenho uma escoliose, se eu já tenho uma cifose, entendeu? Eu não Nem trabalhei. sabe o que tem. Exato. Se tem um problema cardíaco. Se tem um problema cardíaco. Verdade. Então a pessoa ela vai para uma maratona às vezes despreparada,
com pouco tempo de corrida, e às vezes tem vários fatores estrutural que limita, e quando ela termina uma prova, ou ela acaba se machucando mais, ou vai gerar mais frustrações, mais disfunções ainda para aquela pessoa. Então fica... O legal, assim... tem os dois lados. O legal, quando você conversa com uma pessoa que está iniciando, você vê o brilho no olho. Sim. Eu tô correndo, cara. Meu Deus, eu tô fazendo isso. Eu já vou fazer maratona, meia maratona. Legal. A gente chora. Eu, quando eu fui fazer, acho que foi meu primeiro 15, né, do comercial, que era treino para meus 21, né, que eu ia fazer em Florianópolis. Eu chorei do nada, parecia um retardado chegando. Sabe quando você tá virando aquela vazinha assim? Como eu olhei pro meu esposo no meio do caminho, começou a dizer, ai, como que é isso que tá acontecendo? Como eu falei assim, consegui fazer os 15 numa prova, né? É importante, é por isso que é gostoso, assim, da gente evoluir, sabe? Por isso, assim, sou capaz, eu tô conseguindo, tô caminhando, é muito legal. E como nós falamos, você não sabe porque a pessoa estava chorando, se emocionou. Você não sabe o que é a história dela, por que ela tá ali. Às vezes a corrida salvou a vida dela, ela podia ter se matado, como muitas vezes aconteceu. A gente sabe de muitas histórias por aí que a corrida foi um up mesmo, né? Sim. Divisor de águas, né? Tava assim, vamos dizer assim, que tava num poço, né? Tava lá no fundo do poço e foi uma coisa que resgatou ela, viu que ela teve de volta a autoestima, viu que tem vida, que ela consegue, que ela é capaz, ela vamos dizer que foi a chave, né? Foi o start para ver que a vida vale a pena, né? Resumindo, então, a gente também estava falando a importância dos exercícios complementares. De uns anos para cá, eu coloquei na cabeça a história da prevenção. Não é só correr. Sim. Exato. Então, nós temos uma academia por trás, um reforço muscular. Legal. Nós temos uma fisioterapia por trás. Sim. Legal. Abraço para a doutora Jéssica. A Jéssica, barbeira. Jéssica. Isso aí, Jéssica. Abraço, Jéssica. Estava lá essa semana. A Jéssica está começando a correr, está sentindo na pele o que a gente sofre. Ela também estava com ela está passando também. pelo nosso processo lá. Então, nós temos uma nutricionista, importante a questão da alimentação. Sim. Exatamente. Então, tudo isso é um conjunto. E abraço para a Nutri Andréia também, né? A nossa também, Nutri Maravilha, eu chamo Show. ela. Exatamente. Muito gente boa. Então, esse é o contexto geral de corridas. O Vanderlei, né? Vanderlei Cordeiro, tive a honra e a glória de entrevistar ele. Nem acreditava que ele estava aqui. Pois é, eu vi aquele dia lá. O cara Massa, é né? diferente, viu? É. Aí ele comentou essa questão até das provas. Não fazer muita prova, eu vejo gente fazendo muita prova. Uma atrás da outra. Tem gente que né? faz 20 provas no ano. Nada contra, o dinheiro é dela, mas essa é a história da preparação. Exatamente. E aí, assim, Neymar, é até ruim para nós, treinadores, cara. Você não dá um desenvolvimento no treino, né? Não dá um desenvolvimento, você tem que descansar demais. Às vezes você quer corrigir algum fator que aí depende um pouquinho mais de tempo, não dá tempo de você corrigir, sabe? Então, assim, como a gente trabalha hoje com um público recreacional, ainda eu tenho uma flexibilidade e, assim, entendo um pouquinho o lado da pessoa que, às vezes, eu libero umas 2 provas, pelo menos, por mês para a pessoa fazer, tá? Mas no máximo. Às vezes, se fosse, era o ideal, talvez, né? Mas a gente está falando de um público recreacional, então eles querem fazer. Então, assim, se você tem uma ferramenta na mão, um protocolo que te dá liberdade, talvez um pouco de segurança, ok, entendeu? Te dá uma autonomia nisso, né? Mas para o pessoal que corre mais, que está num ritmo mais forte, aí não, aí a gente acaba periodizando alguns momentos. Não, vamos escolher prova tal, X tal, vamos treinar para aquela 4, 5 meses, e aí chega naquela prova-alvo, você vai lá e desenvolve. Beleza, professor, vamos lá. Então eu vejo assim que é ruim, cara. Tem horas assim que você não consegue implantar o que a periodização quer que você coloque, sabe? E aí você sabe que às vezes a pessoa ela pode extrair mais dela se ela se concentrar um pouquinho mais no treino e parar de correr um pouco. E aí a pessoa ela não entende, sabe? Aí você tem que trabalhar um pouco a parte mental para a pessoa conseguir entender. E aí depois ela fala, nossa, realmente eu reduzi um pouco minhas corridas, dei um pouco mais de ênfase no treinamento, melhorei e agora estou correndo melhor. Entendeu? Então, é um dos fatores também que a gente vem batendo, martelando para criar um conceito diferente nas pessoas, sabe? Vamos dar um exemplo bem fácil. Eliud Kipchoge, quantas provas ele faz no ano? Sim, exatamente. 3? Eu acho que 3 no máximo, né, cara? 3, 4 no máximo.
Às vezes não é melhor você fazer um treino ritmado mais forte do que ir para uma prova? Sim, exatamente. Tem assim conceitos na periodização que você coloca, né, os treinos de pré-controle, e você pode testar, fazer um treino ali, enfim, ritmado, um forte leg, um decrescente, crescente, dentro do treinamento. Sim. Normal, extraindo uma boa condição, uma boa performance, mas não levando a ritmo de competição, tá? Porque dentro da assessoria, o que a gente faz quando está um atleta mais avançado, né? A gente trabalha os mesos com ele e assim, a gente só vai extrair do ritmo de prova dele lá na prova. Ou numa prova, assim, tipo, um mês antes ali para fazer um teste. Chamado apronte. Isso, que a gente fala, exato, né? Ajustar. E aí ele vai para a prova, entendeu? Mas a não todo momento você fica estimulando aquelas intensidades de prova a todo momento. E aí tem um outro fator importante também, agora a gente acaba ligando uma coisa na outra. Vambora. Que aí quando você tem um processo de treinamento e você tem um conceito, você já sabe de tudo o que você vai fazer. Né? A Shelly está aqui e quando ela vai fazer a prova dela, ela já sabe o ritmo que ela tem que sair, ela sabe o ritmo que ela tem que permanecer, porque ela já passou pelo processo e passa pelo processo de treinamento que te dá autonomia e faz ela entender. Ah, não, eu tenho que permanecer assim para mim continuar assim e terminar assim. Estratégia de corrida. Usar a cabeça. Exatamente. Então, essa parte, até por isso, o treinamento acompanhado ele é importante. Porque ele vai te dizer, ó, você vai sair a tanto, você vai permanecer a tanto, e você tem condições de chegar, se quiser fazer um crescentezinho, a tantos, né? Então, por isso também aprendendo. por isso também que essa importância do acompanhamento. Você sabe que as minhas melhores provas foram quando eu saí mais tranquilo para aumentar o ritmo, mais progressivas? Foram as melhores provas? Acredito que sim. Acho que para todo mundo, se você sair num 10 quilômetros, se você sair num ritmo mais moderado ali no primeiro, segundo quilômetro, que a gente fala que vai aquecer, eu acho que não tem muito erro, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Eu sou entrevistado, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai me pôr na fogueira. Hoje você corre a quanto por um? É que daí depende do treinamento, né? Depende da prova. Sim. Mas você pergunta em treinamento? Não, em intensidade. Quanto que você sai numa prova normalmente? Olha, se não quiser entregar vamos pôr de exemplo a Zero Açúcar. Isso. Por ser a primeira prova do ano, por a gente estar naquele chamado treinamento de base, que agora é propício isso, saindo de uma base, sem fazer muito treino de velocidade. De força. Então a ideia é sair mais tranquilo. Sim. Então, para você ver nessa prova, nós saímos ali o primeiro quilômetro a 3,30. 3,30. E isso é quanto por cento da sua capacidade? Você sabe? Mensurar ou não? Eu não sei te dizer agora a minha capacidade. Poderia sair mais forte, então, mas eu não aguentaria os 12 devido ao que eu te falei. É isso mesmo. A maioria das pessoas, elas não entende a intensidade que elas estão saindo. Então, por exemplo, se você saiu a 3,30, né? Você falou, né? Talvez esses 3,30 seu seja 90%, seja 85%. E você poderia sair um pouquinho mais rápido. Poderia. Entendeu? E aí que você sabe, se esse aqui é meu 85%, meu 90%, eu sei que o meu limite para mim quase quebrar é 95%, 98%. Uma prova curta, estamos jogando, sim, tá? Uma prova rápida. Sim. Então, eu sei que eu tenho capacidade, vou sair um pouquinho mais, 95%, mas aí vou ficar ali e no final, se eu tiver condições de subir um pouquinho, eu subo, faço um crescente, entendeu? As coisas ficam muito mais claras. Agora, eu saio a 3,30, mas eu não sei que variável que é essa, eu fico muito na minha percepção de esforço. Perdido. E talvez entra aquela, tem dia que você corre bem, tem dia que não, tem dia que você dorme bem, tem dia que não, entendeu? Então isso vai influenciar muito na questão e também até o próprio treino base, né? O período base, ele vai influenciar também. Então, e como você falou, a gente vai conhecendo o corpo e vai criando uma experiência. Então parece que o seu corpo já faz aquela leitura. E antes da prova, vamos dizer, da Zero Açúcar, a gente já está entregando o segredo para quem está assistindo. É verdade. Ali, 8 dias antes, eu fui ali e fiz uma pronto de 5 km. Para você ter a base, como é que você está? A sua parte cardiopulmonar. Então, dali eu já tenho a base. Eu vou correr a esse pace. o meu, por exemplo, né? Eu não corro
tão forte igual você, Você né? tem quantos anos, Jean? Só pra... Eu vou fazer 30 dia 1º de abril. Nos meus 30 eu tava voando. Você tá novo ainda. Olha como Então, fosse assim, muito. então assim, Tá novo, rapaz, ainda, pô. numa prova curta, cara, ó, a minha intensidade, tá? De hoje, vamos dizer assim. Aqui agora é papo de elite, tá, gente? Agora- Eu sou Oxe, bebê aqui. Eu, pois é. tô... Você vai falar você. Tô longe de... eu tô bem Então, longe. eu tô longe, né? Então, assim, ó, vou, por exemplo, o meu 80%, se eu for correr uma prova de 5km, 6km, uma prova rápida, né? O meu 80%, ele tá variando ali de 4,5 a 4,10, tá? Certo. Então, eu sei que eu posso sair de uma largada nesse ritmo e eu tenho condições de crescer. O meu 90%, ele já tá mais ali próximo do 4. Então, já me depreda um pouquinho mais. Então, eu tenho que ser bem estrategista para não sair a 4, para não quebrar, né? Porque assim vai demandar muito do aquecimento e vai me demandar muito da resistência que eu tenho para manter esse 4. Então talvez eu não tenha e quebro antes. Eu caio lá para 4 e pouquinho, então não é legal. Mas o meu 95% ele tá a 4,55, a 3,55. Então assim, pô, 95%, 98% tá 3,55 a 3,50 é só na bandeirada final, entendeu? Pra sprintar. Pra sprintar. Porque se eu fazer isso antes, uma prova de 5, se eu fazer isso lá no quilômetro 2, Quebra. Vou quebrar. Então, eu sei da minha percepção por zona de esforço. A ideia não é a gente E estar por falando do intensidade. nosso pace, é pro pessoal entender como que funcionam E os como funciona, cálculos. é verdade. Isso, pessoal. Eu tô tentando deixar uma forma mais simples Isso. e para as pessoas entender a importância de você saber as intensidades que você corre. Então, dentro de um pace, né, você tem zonas de treinamento e intensidades. Então, eu estou querendo colocar um exemplo do nosso amigo Nilmar com o meu para ver que estágio de intensidade a gente está. A Shelly tem os dela também. Com A certeza. gente sabe, eu já quebrei várias vezes. A gente saiu, a gente fala assim, isso que eu ainda saio do fundão. Eu nunca fui lá na frente sair. A Eu gente- sou atropelada. Sai ali que o povo vai te empurrando. A gente Você vai te faz empurrando. pace 4 no primeiro quilômetro. Mais ou menos isso. A gente só está comentando nesses pontos, né? Realmente só para mostrar ao pessoal, ó, realmente, sabe eu quando sei o porquê quebra. então eu estou errando a saída. É Eu sei verdade. então porque eu estou quebrando, né? Então, um dos fatores é esse. Outro detalhe, erros de treinamento, às vezes a pessoa não tem acompanhamento, às vezes ela corre no treino o que ela não corre na prova. Isso aí, quando eu jogava, tinha um ditado. Os leão de treino. Leão de treino. Leão de trem. O cara às vezes corre a 4 no treino e não corre a 4 na prova, mas como é que faz? Então, assim... Todo dia na pancada. Isso, tem um fator fisiológico, né? E o fator emocional. Às vezes tem uma pessoa que tem um fator emocional que no treino ela tá sozinha, então, né, para ela se sente mais segura. E pro outro lado, na prova, no meio daquele monte de gente e tal, aí vê a galera que corre mais forte, às vezes ela tá do lado ou ela tá no ritmo desses caras, talvez o psicológico dela sinta um pouco. Então, nesse aspecto, às vezes pode ter relação. E o outro lado, é igual você falou, o cara treina 7 vezes por semana. Eu já conheci pessoas, Neymar, que assim, prova no domingo, o cara tava fazendo tiro na sexta. Tiro de intensidade. Pode ir falando aí que eu só vou olhar ali o monitoramento. Pode falar. Pancada, o cara pancada, fazendo pancada e vai. Aí chega no domingo, o que o cara vai correr? Não vai correr nada, né? Então assim, ele vai ter uma depredação de parte de fisiológica, né? A parte de carboidrato ali, que é a fonte de energia dele, não vai ter nada. Então aí ele vai ter, por exemplo, máximo 24 horas para descansar e não deu tempo do organismo dele poder fazer essa recuperação, né? O descanso correto. Sendo que o certo, numa semana de prova, você já começa, vamos falar por mim, numa semana de prova, vamos dizer, a zero açúcar, eram 12 quilômetros. Então, na segunda-feira, o que eu fiz? 10 de trote. Na terça, a gente fala que a gente só ativa as fibras, então uns tirinhos cursos eu individualmente, né, eu falando, uns tirinhos cursos de 200. Na quarta, mais um trotezinho de 8, você já vem descansando, né? Já vem tirando o pé. Na quinta-feira, mais umas retinhas ali. Na sexta, só a gente chama de suja-roupa, só 15 minutinhos. E às vezes no sábado você pode trotar também ou não, mas cada um é cada um. Você chega descansado. Dentro da periodização, a gente já vem fazendo isso automaticamente nos mesos, né? Então, a gente já vem colocando esses conceitos para chegar, dependendo da prova,
para chegar ali na última semana, os últimos 7 dias, quase 10 dias, ele está estimulando, mas está descansando. Sim. Né? Então, assim, ele não está deixando de treinar, mas ele também está descansando. A gente já vem fazendo essa curva de supercompensação antes, né? Sim. Mas tem um outro fator também, que aí vai muito do feeling do treinador, né? É saber e conhecer cada aluno. Por isso que eu falo, o conhecer, o olhar, o feeling do profissional junto com o processo é as coisas que se casam, né? Uhum. Porque, assim, tem profissional lá dentro da assessoria que eu tenho que tirar o pé com ele antes da prova. Por exemplo, vamos supor que tem a prova domingo, na segunda-feira eu já tenho que estabilização, sabe? Um alongamento, no máximo um trote 20, 30 minutos. Mas tem aluno que eu consigo já exigir na quarta-feira ainda um treino de intensidade com ele. Que aí ele vai descansar, por exemplo, na quinta, sexta, sábado e ele está pronto, entendeu? Cada um tem sua parte fisiológica, né? Exatamente. Então, tem pessoas, se eu descansar demais, ela vai mal na prova. Vai mal. E tem pessoas, se eu exigir passar do ponto, sabe? 3 dias, 2 dias, ela vai mal também. Então, assim, você tem que ter uma percepção, uma sabe? leitura, uma né? leitura muito grande do pessoal, do perfil de cada um, para você poder aplicar qual que é o melhor momento, aonde que eu vou tirar, como que eu vou tirar, o que eu vou colocar, entendeu? Não é fácil, então não. Sua vida não é fácil de treinador, não, hein? Viu? É que assim... Só tem umas planilhas lá me esperando lá. Se a gente for falar de corrida aqui, a gente vai ficar até amanhã. Vamos. Não dá pra, né? Senão é complicado, né? Nós vamos ter outras oportunidades. Eu queria salientar só um detalhe, a questão quando é a parte feminina. Porque a mulher tem a questão hormonal, tem um dia que não tá bem, Sim. tem esses fatores da mulher também. Sim. Às vezes a mulher não tá legal, às vezes é um dia de tiro, mas você tá nos dias e tal. Tem que ter esse cuidado também na parte feminina, né? A Shelly pode falar quantas vezes, né, Shelly? Ele me conhece bastante. Essa não estava no script, eu lembrei dessa. Né? Ele me conhece bastante, ele sabe quando... Exatamente. Fica braba? Nilmar, nossa. Assim... delicado, né? O treinador é treinador, né, cara? E Sim. o profissional é profissional, assim, no sentido brincando, vamos supor, mas sim. A gente tem que ter essa visão, esse feeling, né? E ter também, assim, uma certa flexibilidade, né? Porque, como eu falo, a planilha, ela é pra gente seguir, ter um norte. Mas ela não é engessada. Ela, se você já tá pode alterar. Exatamente. Então, assim, dentro do âmbito feminino, né, dessa parte, a gente tem que ter cuidado com esses fatores, né? Sim. Então... Fica pesada. Exato. Às vezes tá com cólica. Ao mesmo tempo... Né, eu posso falar por mim, né? Quando vai começar, porque a mulher começa antes, né, durante e depois ainda ela tem né? O corpo sente da mulher. Então, quando está querendo, né, entrar, você já sente dor nas costas, coisa assim, aí você já começa a ficar pesado, teu corpo já começa a não reagir tanto para correr, coisa assim. E ao mesmo tempo, quando você está, às vezes ela te dá até um gás. Você, assim, tá lá nos primeiros dias, parece que te dá um... Te renova. Parece que o tiro sai melhor. Até o olho dela fica grande, né? A gente fica, já parece que tá com sangue dos olhos. Que vai. Esse vai ser um corte que eu vou fazer. Aí, sabe, você fica assim, daqui a pouco, aí você tá de volta do borocochô de volta. Aí você fica já irritada, aí você já não quer fazer nada. Eu tô pesada, não aguento assim, sabe? Mas a mulher é engraçado, assim, o corpo da mulher ela reage muito. Mas eu falo uma coisa, assim, mas é muito importante estar em movimento. A corrida te ajuda. A corrida ajuda, não só a corrida, mas se você está em movimento, fazendo uma musculação, fazendo um funcional, parece assim que esse período passa assim de letra. Não é aquela coisa assim, você fica até irritada, você fica coisa assim, mas você sabe aquela coisa depois tá normal. A atividade física ajuda a reduzir esses fatores de estresse. De estresse, de cólica, principalmente até a cólica. Quando a mulher está se movimentando, parece até que a cólica diminui. Olha aí. E dentro da corrida, Nilmar, assim, o bato na tecla de novo, o profissional ele tem que conhecer o aluno, porque quando chega nesses momentos, desses ciclos, né, talvez você passar uma atividade que a pessoa goste, ela consiga fazer com mais prazer e, tipo assim, esquecer um pouquinho daquele momento.
Então, vamos supor, que nem a Shelly, né, comentou, chegam alguns momentos que, né, o corpo fica pesado, não vai, a perna pesa. Incha. Aí você vai estimular um treino na pista de intensidade inchada. a 95, a 90 Como a mais? não faz. Não vai, né? Então, assim, a experiência que você tem e o tempo que você conhece, pô, o que essa pessoa ela gosta de fazer, que tipo de trabalho ela gosta de fazer para você tentar colocar. Tirinho. Então, exatamente. Vai trotar, quero trotar A hoje. Shelly tirou pro lado da minha boca. Então, assim, quando tem alguma coisa que não tá legal, não tá fluindo por conta disso, dos ciclos, você já entendeu, já captou, você já sabe ler seu aluno que ele se sente mais confortável dentro desse estímulo de treino. Então, aí você vai, não, vamos adaptar hoje para isso, entendeu? Então, que é uma coisa, não é um fator que não tem como você mudar. É uma coisa que você tem que aprender a se adaptar. Né? Você é treinador e, claro, também é a pessoa que, né, se conhece. Sim, a gente se conhece. Exatamente. Então, faça. Que vida, hein? Não é Gente, fácil. gente, eu queria agradecer por vocês terem vindo aqui. Já acabou? Isso foi, Já mas já deve ter uns 50 minutos lá. Ô, louco. Essa é a resenha que a gente chama, que eu Legal. quero fazer mais vezes, convidar outros Ai, treinadores, legal. trazer um aluno deles para falar essas particularidades, o que Muito acontece, o que não acontece. Às vezes muita gente que não está numa assessoria não sabe como é que funciona. Às vezes tem vergonha de participar de uma assessoria. Não, Exatamente. gente, é muito bom. Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena passar pelo processo. É muito gostoso. Somente como você falou, a corrida traz amigos. Vira uma família, né? Sim, Vira uma família. A corrida de rua é uma família, assim, sabe? É um ajudando o outro. Sabe, você vai conseguir te dando, sabe, empolgação. Vale muito a pena. Dentro da corrida a gente fala que nós não temos, somos todos amigos, nós somos adversários dentro da prova. Uhum. Agora saiu dali, Amizade. todos amigos. Todos Os amigos, amigos. né? Exatamente. Tava falando com o menino agora de Nova Aurora, hoje à tarde, que ele foi terceiro, eu fui quarto. Ele, eu podia, né? Nem quero falar que esse cara ganhou de mim. Não, a gente vai trocar ideia, o que aconteceu, ele não estava bem, eu também não estava. Então a gente se ajuda. Só que eu falei para ele, vai ter volta. Sim. A gente vai. Não, Já está a revanche. É isso É mesmo. uma disputa sadia. É isso mesmo. Eu acho que a corrida, tenho certeza, né? E ela tem que ter esse principal intuito, né? De promover essa socialização entre as pessoas, né? De cada um buscar os seus objetivos, seja ele Sim. qual for, seja você na performance, seja no emagrecimento, seja somente no condicionamento físico, seja você iniciando. Então, assim, a corrida, ela tem um fator de ressignificar mesmo a sua vida, a sua história, né? Então, as pessoas que não fazem, né, não praticam ainda, fica aqui o meu conselho, né, para que você inicie certo, com acompanhamento, tenha paciência, né, de passar pelo processo, porque na vida da gente é processos. Então a gente tem processo para nascer, tem processo para aprender na escola, né? E na corrida não é diferente. Então a partir do momento que você consegue juntar esses fatores, a corrida ela vai te dar um prazer enorme. Uma sensação de pertencimento muito grande, Neymar. Então assim, eu tenho certeza e conheço todo mundo que passou pelo processo da Just e que está ou que está correndo, o pessoal tem a mesma leitura. A corrida ressignificou minha vida, a corrida foi um grande divisor de água para mim. Então, a gente está perante um esporte que não só fisicamente, mas mentalmente, socialmente, é um diamante, eu digo assim, que a gente tem que aprender a lapidar. E cabe a nós, profissionais, né, e até vocês também que puxa essa corda, o pessoal que corre bem, pegar essa galera e mostrar que as coisas elas acontecem assim. E hoje você, Nilmar, não chegou onde você está por acaso. Você passou, vem batendo quantos anos, né, cara? Então isso é uma grande responsabilidade nossa para mostrar para as pessoas que tudo é possível, mas em cada tempo, em cada devido lugar. Corrida tem que ter a atitude, muita resiliência, como você falou antes. Tem semanas que parece que você treina que se tivesse uma prova todo dia você ia correr. E tem semanas que não vai, são as fases. Então, e eu falo, corrida, às vezes, a maioria dos treinos são ruins do que bons. Exatamente. É complicado. A tal da corrida é um bicho estranho. E o descanso?
Descanso. Descanso é um trote. Descansa o troço. Essa semana eu não corri, porque eu senti, a gente tinha comentado que aconteceu. Mas, rapaz do céu, você já fica num nervo, né? Eu Num sei, eu estresse. estou passando por esse momento agora. Também estamos juntos, então. Uma semana parece que você já passa na cabeça, meu Deus, eu acho que eu já perdi a Mas preparação. que eu Já é um falo, martírio, gente, né? parece que fica assim. E talvez você vai voltar melhor ainda. Né? Particularmente para mim, uma semana minha parada vai ser uma semaninha para você voltar no que, né? Não vou querer querer fazer 10 quilômetros a 4 por mil. Esquece. Sim. Uhum. E muita gente acha que a gente treina forte. As minhas rodagens de 2 anos para cá é 5,30. É que assim, na verdade, você tem que estimular isso nos momentos certos, né, Nilmar? Sim, as fases. É. Quando é pra rodar, é pra rodar. Rodar. Quando é tiro, aí é pancada. Aí é pancada, né? Então Aí tem você que vai saber. né? saber estruturar. Mas qualquer coisa, tem o nosso treinador aqui. Aí, ó. Podem mandar mensagem para ele, que Sim. ele responde a todos. É né? É verdade. isso aí. Gente, muito obrigado. A gente já ia acabar e já falou mais 10 minutos da corrida. Eu agradeço. Tá bom, Jean? Shelly? Obrigada a você, Obrigado. querido. Até uma próxima oportunidade aí. Prazer te conhecer. A gente às vezes se conhece por rede social, né? Só, né? Não fala ao vivo. A tia Shelly. A tia Shelly. Tia Shelly. Obrigado, viu, gente? Eu que tenho a agradecer, Nilmar. Então, assim, a gente... Acho que nos últimos tempos a gente vem conversando mais. A gente se Sim. conhecia, né? Mas não tinha ainda a oportunidade de estar se comunicando mais, né? E agora sim. a gente está mais se comunicando. Então, para mim é um prazer imenso, Imagina. cara. Parabéns pela iniciativa Isso é de bom, estar muito fazendo legal. aqui o Pô de Prosa, É né? a parcela de contribuição, né? Não, isso é legal, Para cara. estimular quem às vezes não está fazendo atividade física. Pronto, E é isso. você está servindo. Então, se você está servindo, você está num bom caminho. É isso verdade. mesmo. Né? Sucesso. Obrigado, Muito amém. mais. A Valeu, todos galera. nós. Obrigado a todos que assistiram, que vão assistir, né? Um grande abraço novamente para os nossos alunos lá da assessoria de Just Run. Vamos treinar? Isso, treinar. vamos treinar, né? Abraço a todos, né? Obrigado a Shelly por ter aceitado Obrigada o a você, convite Jean. aqui com a gente. E valeu, cara, isso aí. Isso daí, pessoal. Mais um ProsaCast aí finalizado essa semana. Semana que vem teremos outro assunto totalmente diferente. É um canal de conteúdos gerais. Então, volte e meia, mas eu dou uma puxada para o nosso lado da corrida, né? Certo. Pessoal, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. Estamos no YouTube, também estamos no Spotify. Teremos algum corte no Instagram e Facebook. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. galera. Vive movimento, hein? Valeu.